Robson Lunardi está conversando com Bruna Tesa Salvador Zomer. Esse é o Café com a Guarujá. A história assim de pegar e a gente escutar na televisão, chega, para quem tem mais de 100 quilos igual eu, procuro não ver, porque a gente pega e chora. Mas não é moda, assim, essa conversa hoje em dia, dizer que não pode comer doçura, que é obesidade, que a pessoa tem que ser mais magra. Na saúde, tu consegue enxergar isso? Não é moda? Eu consigo. Eu não sou muito radical, tá? Porque eu também gosto de comer bastante. Mas, assim, eu acho que frente a tantos produtos industrializados e gostosos que a gente tem hoje em dia, que no passado não tinha. No passado era polenta, minestre, o bolo lá da mãe, tal. Frente a tantas tentações que a gente tem hoje em dia, a gente tem que se cuidar sim, não é moda se cuidar. Porque eu noto muito colesterol alto, entope tudo as veias, então o pessoal infarta, o pessoal tem AVC, né? E é decorrente disso. Lá no exame, tu consegue ver se tem muita... Esse veia. É o termo, para quem não banha no sangue, é isso? A gordura? Eu não consigo ver porque eu não vejo a veia, né? Mas eu consigo ver, por exemplo, assim, que o teu sangue está lipêmico. O que é isso? Para te entender, quando a gente tira o sangue de vocês, a gente bota ele numa centrífuga, tipo centrífuga de roupa. Certo. Centrífuga de roupa, ela não tira a água da roupa. Isso. Ali a gente usa a centrífuga para separar o soro, que a gente chama, das células do sangue. Para entender isso, é aquele quando a gente perde um pouquinho de sangue, ou mata um porco, é aquela parte grossa do sangue, aquela parte líquida. A parte grossa são as células, né, que ficam mais embaixo, quando eu centrifugo, e a parte líquida fica mais em cima. Nessa parte líquida eu consigo dosar a glicose, que é do diabetes, colesterol. A pessoa que tem triglicerídeos muito alto, aquilo ali fica igual um leite condensado. Então eu sei que aquele paciente está ferrado. Né? Meu Deus então, do assim, céu. eu não consigo ver que a veia dele está entupida. Mas eu consigo ter um colesterol muito alto. A gente tem o colesterol total, e existe o colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. O HDL, que é o colesterol bom, ele tira a gordura do nosso sangue e joga para dentro das células. Então, ele não deixa entupir a veia, né? Porque daí ele tira de dentro da veia. Por isso que é bom. É bom ter alto o HDL, né? Por isso que é bom caminhar, porque o que aumenta HDL é exercício aeróbico. Caminhada, bicicleta, corrida, né? Agora, o LDL, que é o colesterol ruim, é o que entope a veia. Então, se tu vem persistindo com LDL alto por muitos anos, realmente tu tá ferrado. Então, tu tem que começar a se cuidar. Não é uma questão de moda. Se tu não quer infartar cedo, tu tem que ter um controle. Esse estilo de vida que o ser humano tem na sociedade contemporânea, de ter carro, de viver sentado na poltrona, de ter telefone, ter controle remoto, que o mundo está cada vez mais sendo construído para a gente viver sentado, né? Sim. Isso influencia nos exames lá também? Com certeza. Porque às vezes assim, se eu ingiro mais alimentos que não são muito saudáveis, mas ao mesmo tempo eu faço muito exercício físico, isso ajuda a metabolizar o que eu como, né? Então isso vai me ajudar. Agora, se eu como tudo errado e ainda sou muito sedentária e ainda fumo, que é outro fator de risco, né? O fumo, então isso é muito ruim. Por exemplo, circunferência abdominal, principalmente para homens, quanto maior a barriga, ali a circunferência abdominal, maior a chance de doença cardiovascular. Por quê? Porque foi comprovado. Não existe assim uma explicação, mas foi comprovado que fumo, né, para pessoas que fumam, diabetes, colesterol e triglicerídeos alto e circunferência abdominal avantajada são os maiores fatores de risco. Uma fórmula para te encomendar o caixão mais cedo. Para o derrame, para o infarto. O que é o câncer? O câncer é uma alteração de célula. Lembra que tu falou assim, uma vez alguém me disse que doença é por vírus, por bactéria ou por fungo. Eu discordo. Porque, por exemplo, um câncer de próstata, eu não tenho vírus, não tenho fungo e não tenho bactéria. Eu tenho uma alteração celular na minha próstata, nas células que constituem a minha próstata, que fazem com que eu desenvolva o câncer de próstata. Daí, para isso, existe um exame de sangue chamado PSA, que o homem vai lá, colar de sanguinho e consegue diagnosticar, através do exame de sangue, um câncer de próstata. Então, tu entendeu? Às vezes, assim, tem exame de sangue que eu consigo diagnosticar a doença, tem exame de sangue que não. Quanto é que custa o PSA?
Um PSA particular hoje está em 20 e poucos reais, 25, 27, 30, depende do laboratório. É né? eficiente, vamos dizer assim. É eficiente, é eficiente. Tem raros casos. Tem preconceito assim, entre os homens, porque o toque retal foi falado, mas existe um preconceito, todo mundo ri. Fazer o PSA, então, pelo sangue tem o mesmo efeito, quer dizer, a pessoa consegue ver se tem, depois o médico vai comprovar isso, mas Robson, em tem 90... muita gente assim, meu pai não faz porque tem preconceito. 90% da população é preconceituosa em relação a isso, mas é cultural, eu acredito que ao longo dos anos isso vai diminuindo, porque a mulher faz tudo quanto é exame que é preciso, e o homem chega no toque retal e não quer fazer, né? Mas o que acontece? Em 99% dos casos, o PSA resolve, que é esse exame de sangue. Se altera PSA no sangue, é porque a próstata está alterada. Não quer dizer que seja câncer de próstata. Pode ser uma hiperplasia prostática benigna, que a gente chama. O que é isso? É um aumento do tamanho da próstata que é benigno, não é maligno. Daí o médico vai ter que avaliar isso. Muitas vezes vai precisar de um toque retal. Tá? Ou ultrassom de próstata, ou às vezes até uma biópsia. Né? Agora, raros casos, bem raros mesmo, não chega a 1%, o PSA dá normal e vai fazer o toque retal, a próstata já está alterada. Mas o que acontece? Geralmente esse homem, nesse caso, já começa a desenvolver sintoma que sugere ao médico que ele esteja com algum problema na próstata, mesmo o PSA estando normal. Então, começa a trancar a urina, né? Urina bem pouco, começa a doer, né? Muitos homens têm dor ao urinar, ou dor, uma dor assim, inexplicável, que não sabe dizer se é nas costas, ou se é bexiga, o que é. Daí acaba fazendo ali um exame de urina, ver se é infecção de urina. Não é. Então, assim, tu tem que ir investigando, né? Certo. Outra coisa que aumenta a PSA, a infecção de urina. O homem que vai lá no laboratório e faz o exame de urina e está com infecção de urina, a urina está lotada de bactéria, e fez o PSA no mesmo dia, o PSA deu alto, a gente pede para fazer de novo, depois que tratar a infecção de urina. Tem que estar tudo certinho. Tudo certinho. Até chegou uma pergunta a respeito disso. A gente vai conversando, vai divagando, esqueci aqui das perguntas que vieram dos meus queridos internautas. Eu quero dizer que a nossa rede social, eu tenho uma aí, tanto a minha pessoal, Robson Lunardi, como a da Rádio Guarujá, nós temos aí o maior volume de curtidas e de visualizações na página em toda a região sul. Muito obrigado a todos vocês. Fumar antes do exame, pode fumar? Não deve. Não deve. Não é que vai ter grandes alterações, mas pode alterar algumas coisas, alguns exames. É porque assim, Robson, existe muito exame. Muito, muito mesmo. Então, depende do exame que vai fazer. Eu vou fazer um colesterol total. Não vai alterar. O médico geralmente diz, o exame tem que estar em jejum, né? A maioria sim, mas tem muitos que dá para fazer sem estar em jejum. O da próstata, por exemplo, não precisa. Um hemograma, que é para ver se tu tem anemia. Nesse caso, mas assim, os que eles pedem para estar em jejum, fumar, pode? Não pode? Não é bom? Pode. Fumar pode, não vai interferir na maioria dos resultados, mas deve-se evitar. Pode-se fazer exame de sangue com gripe, resfriado ou febre? Pode, mas pode dar alguma alteração em hemograma no sentido de... Porque o hemograma mostra os leucócitos, que são as células que defendem a gente. Então, se tiver com febre, pode dar uma alteraçãozinha. Então, aí entra dois casos. O médico, às vezes, já pediu o hemograma porque a pessoa está com febre. Então, ela deve fazer enquanto está doente. Ele quer fazer porque ele quer descobrir de onde está vindo essa febre, né? Ou, eu consultei, o médico me deu alguns exames para fazer, e daí, do nada, me deu um febrão. Né? Então, às vezes, é melhor deixar essa febre passar. Então, depende de caso para caso. Tá? Remédios interferem nos exames laboratoriais? A maioria das medicações não interferem. Elas devem ser tomadas diariamente. Porque, assim, vamos dar um exemplo. Tu tem problema na tireoide, tu toma medicação para tireoide. O médico quer justamente avaliar se a medicação está fazendo efeito. Então, ele vai lá, pede para te fazer um exame de sangue para te ver como é que está a tua tireoide. Não adianta eu parar de tomar a medicação para fazer o exame, né? Porque o médico quer avaliar se a medicação está fazendo efeito. Agora, eu sou diabética, eu tenho que tomar o medicamento da diabetes todo dia, mesmo que eu vá fazer o exame, tá? Agora, eu estou tomando xarope. Daí, não, xarope é por açúcar. Eu sou obrigada, não posso tomar, porque senão vou quebrar o jejum.
Então, eu sempre... por isso que todos os pacientes que vão fazer exame, eles conversam com a gente antes. Leva a requisição, a gente explica do jejum, a gente pergunta as medicações que toma. Ah, certo. Menstruação interfere no exame? Pode dar anemia só, se a mulher menstrua demais. A anemia, o que é anemia? O que é anemia? A anemia, existem células no nosso sangue chamadas hemácias, que é o que dá a coloração vermelha, tá, do sangue. Essas células, elas carregam uma substância chamada hemoglobina. É essa hemoglobina que faz carregar o oxigênio para as nossas células. O oxigênio fica grudadinho nessa hemoglobina. Pacientes que têm hemoglobina baixa têm anemia. Por isso que às vezes eles se sentem fracos, com falta de ar, porque se tem menos hemoglobina, carrega menos oxigênio, então dá aquela sensação assim. Vive cansada, a mulher então que vive cansada. Pode ser anemia. Não quer ir num baile final de semana, quando vai num baile quer ficar sentada. Pode ser preguiça também, né? Vamos ver qual é o caso. Não, quer dizer, não é quantidade menor de sangue no organismo. Não, é a quantidade de hemácias e hemoglobina menor. Certo. Acaba diminuindo a hemácia também. Daí diminui o hematócrito, que a população conhece muito o hematócrito, né? Isso. O correto é a gente ver hemoglobina, mas como está tudo interligado, se cai hemoglobina, costuma cair hematócrito também. Então, por isso que se diz que anemia é hematócrito baixo. Esforço físico, ele costuma interferir nos exames? Esforço físico, não deve se fazer exercício físico intenso antes do exame, porque pode interferir sim. Altera a circulação, né? Na própria circulação? Porque quando faz exercício físico intenso, por exemplo, eu estou fazendo exercício aeróbico, eu estou correndo, então eu faço a circulação. Por que a gente sai tudo vermelho? Porque dilata ali as minhas veias e acaba circulando mais rápido ali o meu sangue, né? Então, isso vai interferir num exame que eu estou fazendo? Não deve. Bebida alcoólica, nem precisa perguntar, altera... Uma que tem açúcar, né? As bebidas alcoólicas têm açúcar, né? Já vai quebrar jejum. Triglicerídeos, se tu bebe no dia anterior, mesmo fazendo 12 horas de jejum, vai dar alto. Principalmente se for cerveja. Porque triglicerídeos é muito dependente da dieta do dia anterior. Teve sentado aqui o Richard. E o Richard é mestre cervejeiro, está sempre nos ouvindo. Obrigado, Richard, pela tua audiência. Dá lá um beer? Isso. Ele disse que a origem da cerveja era dos monges que viviam lá nos mosteiros, tinham que fazer jejum e não podiam comer. Criaram a cerveja, bebiam 1 litro, para matar a fome. É lógico que ela tem açúcar, né? Sim. Tem coisa. Até eu esqueci de comentar contigo, Robson. Na verdade, não entramos nesse assunto, mas eu fiz uma especialização no EMOSC em Floripa, que é justamente em hematologia e hemoterapia laboratorial. Então, hemato é sangue, Hemato é sangue. Então, o que a gente estudou nessa especialização? Eu fiz 2 anos de especialização lá. É tudo que é relacionado a leucemias, todos os tipos de anemia, porque a gente pensa assim, a anemia não é um tipo só. Existem vários tipos de anemia, inclusive anemias oriundas porque eu tenho alguma doença base, uma doença crônica que eu já herdei hereditariamente, às vezes nem sei. Vivo com anemia, daí lá quando eu estou adulta ou mais velha, que eu resolvo ir num hematologista pesquisar essa anemia, eu acabo descobrindo que eu tenho uma doença genética, né? Sim. Então, assim, com essa minha especialização, eu consegui ter uma boa noção, uma boa visão, e hoje, com certeza, lá no laboratório eu consigo diagnosticar com muito mais precisão essas doenças. Então, todas as partes de leucemias, de parte de hemostasia, que entra ali coagulação, e toda a parte ali de leucemias, daí a gente aprofundou muito, assim. Então, a gente pegava muita lâmina, que a gente chama, que é o que a gente olha no microscópio, com alteração de pacientes lá do Laboratório Santa Luzia de Florianópolis. Tinha muitos professores meus que eram de lá. E então lá tu consegue ter uma boa noção. Então por isso que eu te digo que hoje, com um exame de sangue, eu consigo ver leucemia, eu consigo ver muita alteração e poder, né, poder assim direcionar. Eu acho que a palavra certa um médico no tratamento, né? Talvez bioquímicos que não têm uma especialização dessa já não têm uma visão em relação a isso, porque a gente sai muito com a base da faculdade, é muito básico em relação a isso. Né? Trombocitose ou plaquetose também está ligado a Corta aí. Coagulação? A coagulação? Sim.
Trombocitose ou plaquetose é plaqueta alta no sangue. O valor de referência é de 150. Não está ligado à anemia, esse é o termo. Não está ligado à anemia. É de 150 a 450 mil o valor de referência. Então, acima de 450 mil já se chama trombocitose ou plaquetose. Daí a gente diz discreta, moderada ou intensa, dependendo do valor que dá. Né? E tendo isso aumentando, o que significa? Daí depende, porque daí depende da doença que tu tem. Aí tá. Aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, porque tem determinadas anemias que fazem eu ter plaqueta alta. Agora tem determinadas doenças bases que fazem eu ter plaqueta alta. Então daí tem que ver, tem que investigar. Assim como existe plaqueta baixa também, né? Que daí vai me prejudicar na coagulação. Plaqueta muito baixa, eu não posso fazer uma cirurgia dentária, por exemplo. Não posso fazer extração de um dente se eu tiver com a plaqueta muito baixa. Então, sempre exame pré-cirúrgico é pedido um hemograma, né? Para ver se eu estou com anemia e para ver como é que está a minha coagulação. Tem casos, vamos dizer assim, a pessoa precisar de fazer uma cirurgia e não poder porque o sangue está com baixa imunidade, esse tipo de coisa? Baixa imunidade, não. Imunidade, eu digo assim, com alteração leucócito no sangue. Baixo? Sim. Pacientes com anemia, leucócito muito baixo ou plaqueta baixa, eles não fazem. Daí depende do caso. Aí tem que colocar sangue. Daí é o que eu ia dizer, depende do caso. Se for uma anemia intensa, vai colocar sangue. Se for uma anemia branda, vai descobrir o tipo de anemia. Se for por deficiência de ferro, vai dar um sulfato ferroso. Se for por deficiência de ácido fólico, vai dar um ácido fólico para a pessoa tomar ali um tempo. Ou se for plaqueta baixa, se for o caso, vai transfundir plaqueta no paciente, que existe transfusão só de plaqueta. Eu fico pensando nessa explicação tua aí, essa aula, na verdade, que estás dando, no tempo que não existia laboratório. Por isso o pessoal morria, né? Olha só, eu até ia comentar uma hora isso, depois acabou passando. Não sei se tu já deve ter ouvido isso. Antigamente não existia tanta doença, né? Não é. Claro que não existia, não se diagnosticava. Todo mundo morria cedo e ninguém sabia do quê. Na verdade, existia já. As crianças morriam chorando, que todo mundo diz que antigamente as crianças eram todas bravas. Mas por quê? Às vezes tinha refluxo, não diagnosticava. Tinha alergia à proteína do leite, não diagnosticava. Não é? Tinha uma intolerância à lactose, não diagnosticava. Tinha mal da terra. Chegava a comer terra, sei lá. Aquilo devia ser... Que é um verme, né? Que hoje em dia já está praticamente erradicado. Nossa Senhora! Quanta gente... O seu Plínio Galvani sentou nessa cadeira, está sentado, e disse que o tio dele morreu não sei do que, 50 anos. E aí foram lá avisar, porque passava uma pessoa com um cavalo, avisando na casa de todo mundo, fulano morreu, fulano... Ele chegou da roça, o tio morreu, morreu, e o que ele tinha? Não sei. Que idade ele tinha? 58 anos. Mas já estava velho, né? Dizendo que estava certo. Porque para aquela época era velho. Que estava certo ele morrer mesmo. Quer dizer, além de se ter uma qualidade de vida muito inferior, se morria antes com qualidade de vida quase zero, né? Quase zero. Nascesse aonde? Aqui em Orleans mesmo? Eu nasci aqui. Aqui da praça? Sim. Os meus pais são do interior, né? Meu pai é da Santa Clara e a minha mãe do Oratório. Mas quando eles casaram, eles vieram morar já onde eles moram até hoje. Até foi só reformada a casa, mas no mesmo lugar. Eu me mudei só quando eu casei, porque sempre morei na mesma casa. João Salvador tem uma filha que nada a ver com a profissão do teu pai, contador? Nada a ver. Na verdade, nós somos em 3 irmãos. Eu sou a única que vim para a área da saúde. O meu irmão mais velho hoje mora em Criciúma, é engenheiro elétrico. A minha irmã mais nova está aí no último ano de arquitetura. Então, quando foi montado o laboratório é o Saúde Vital, é um laboratório da família, né? Foi os meus pais que montaram. Mas como eu sou a bioquímica, eu acabo estando à frente de tudo, né? E como é que enveredasse para essa área? Porque o meu pai trabalha com curso técnico em enfermagem. E quando eu fiz a minha faculdade em Tubarão, eu morei lá e eu fui trabalhar com ele. Então, na verdade, quando eu fiz o meu terceirão, eu já trabalhava com ele, né? E comecei a gostar da área da saúde, só não sabia o quê, não era medicina que eu queria fazer, não era odonto. Então, comecei a ver, né, o que me interessava, assim. E tinha as aulas de farmacologia no curso de técnico em enfermagem, que é o curso que o meu pai tem, que os meus pais têm. Então, eu acabei gostando da área e fiz vestibular, acabei fazendo a faculdade na Unisul, morei lá 5 anos em Tubarão para poder fazer a faculdade, porque era muito mais puxado do que é hoje, né, Robson? Eu fiz uma faculdade integral, eu estudava de manhã, de tarde, de noite, 5 anos. Né? Hoje medicina, é só à noite. Né?
É um curso bem puxado, assim, como eu te falei, a gente tem que estudar muita coisa, né? Muito abrangente. Certo. Então, hoje, eu tenho muito estagiário hoje no laboratório, que eu acho que hoje eles saem assim para trabalhar em laboratório um pouco despreparados. Porque eu tive ali 1 ano e meio integral só de bioquímica. Eu morava dentro da faculdade e ficava no microscópio o dia inteiro. Então, hoje, trabalhando o dia inteiro e estudando à noite, eles não conseguem, com certeza, ter a mesma formação que a gente teve. Né? Mas 5 anos de período integral, sendo 5 anos num turno único, existe uma diferença. Enorme, né? É lógico, claro, existe uma diferença. Tem uma doença que a gente fala muito hoje, qualquer coisa, qualquer página de revista especializada, eu fui ver alguma coisa antes de entrevistar e vi que a palavra, assim, em termos de doença, em termos de saúde, porque doença e saúde eu imagino que sejam 2 coisas que andam lado a lado. Não fiz nada ligado à saúde, a não ser história, pouquinho de história, mas assim, ao mesmo tempo que você trata de doença, você pode tratar de saúde, né? Uhum. Diz que a medicina oriental é nesse sentido, eles usam muito mais o laboratório para cuidar da saúde, não para cuidar... Para prevenção e não para cuidar da saúde. Por isso que em laboratório... Não para cuidar da doença. Não para cuidar da doença. Por isso que no laboratório eu tenho muitos pacientes doentes, sim, mas a minha rotina, grande parte da minha rotina são exames para prevenção. São pessoas que se cuidam, que vão fazer seu check-up ali a cada 6 meses ou 1 vez ao ano, para estarem se cuidando para não desenvolver as doenças. Né? Eu acho que é igual tristeza e felicidade. É um estado momentâneo. Tu não vive feliz sempre e tu não vive triste sempre. Saúde e doença é a mesma coisa, é um estado momentâneo. Tu estás doente, tu te cura, atinge a cura, tu vai ficar em um tempo com saúde. Ninguém vai viver com saúde 100% da vida. Isso é impossível. Tu, uma hora ou outra, tu vai ter uma dor de barriga, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, ou uma doença mais grave, tu vai ter alguma coisa. Todo mundo. Por isso que muita gente diz assim, quanto mais procura, mais vai achar. Alguma coisa vai achar se tu procurar. Sim. Porque ninguém é 100%, Sim. né? Aquilo que eu estava te falando, com relação à palavra do momento, eles falam em alergia. Diz que alergia é uma coisa... tudo. Uhum. Sim, uma bactéria. Às vezes a gente vê, né? O mundo inteiro se movimentando por um vírus, uma bactéria nova, alguma coisa. Como é que é? É isso mesmo? A gente fala hoje, palavra, meu neto tem não sei o que da lactose. Como é que você enxerga essa premissa da questão relacionada à saúde na questão das alergias? A alergia, realmente, ela tem aumentado muito. A lactose, ali que tu comentou, só para ficar claro, não é uma alergia. A lactose, a gente tem intolerância à lactose. Eu também sou intolerante à lactose. A intolerância à lactose é porque, assim, para ti absorver a lactose que tu toma do leite, que é um açúcar que tem no leite, tu precisa ter uma enzima chamada lactase. Essa enzima fica lá no teu intestino. Essa enzima vai degradar, vai digerir a lactose do leite para te poder absorver a lactose. Se tu não tens essa enzima, ou se tu tens ela em quantidade insuficiente, em quantidade diminuída, tu acaba não digerindo a lactose do leite. E daí ela não vai ser absorvida, ela vai ficar ali no teu intestino te dando mal-estar. Então, muitas pessoas acabam desenvolvendo diarreia. Outras pessoas, no meu caso, eu não tenho diarreia, mas eu acabo inchando a barriga, eu fico com dor. Daí, como eu fico com dor no meu estômago, no meu intestino ali, uma dor abdominal frequente acaba me atingindo a cabeça, me dá dor de cabeça também. Então, assim, cada um desenvolve um determinado sintoma, né? E existe a alergia às proteínas do leite, que daí é uma condição diferente, né? A alergia ela é muito mais severa, ela costuma ser pior. A alergia ela não é por causa de bactéria, vírus, que a gente estava comentando. Ela é o nosso corpo que desenvolve a alergia a um determinado alérgeno. Então, ou eu tenho alergia à grama, ou a pólen, ou à manga, ou à aspirina, ou entende assim, são muitos alérgenos hoje em dia, muita coisa. Vocês fazem exame ali? Fizemos, exame de sangue normal também. E aí inclusive, a gente faz exame genético, não para alergia, mas para intolerância à lactose. O Robson, dá para fazer... eu tenho um bebê, eu estou achando que ele tem intolerância à lactose. Para não ter que ficar furando esse bebê várias vezes, existe através da saliva, como o exame de DNA ali, que tu passa um suavezinho na boquinha.
A mesma coisa dá para fazer para detectar intolerância à lactose. A gente faz muito teste legal, Robson. Assim, existe hoje em dia, tu estava falando ali com hábito de vida, alimentação, é um teste genético que é chamado painel genômico, resposta, dieta, nutrição e exercício. Esse é o nome do exame. O que é isso? É eu saber qual é o melhor tipo de através da minha genética, através do meu DNA, eu saber qual é o melhor tipo de alimento para eu emagrecer ou manter meu peso, qual é o melhor tipo de exercício, porque tem pessoas que precisam perder 50 quilos, daí vai lá, perde 20 quilos e para de perder e não sabe por quê. Daí acaba fazendo esse exame e vê que o exercício que ela está fazendo não é o adequado para ela emagrecer, que o alimento que ela está comendo não é o adequado. Então, esse teste, através do teu DNA, vê isso. Então, é verdadeiro, assim, eu lembro que uma professora minha de arquitetura, não lembro o que é, arquitetura é patrimônio histórico, eu acho que era. Ela disse que o DNA da pessoa, quanto mais... E era nesse tempo que estava sendo descoberto o DNA, né? Depois, um outro dia que você vir aqui, a gente pode falar mais sobre isso. Mas ela dizia que muitas vezes o que uma pessoa não é aquilo. Ele tem toda uma carga de história da pessoa, das células, da vida, e que vão resultar num determinado ser humano que é diferente de outros, que aquilo que apresenta-se é diferente. É verdade isso? É verdade. Cada um carrega a sua genética, né? E a genética, ela influencia muito na vida. Então, se eu tenho ali uma genética para ser uma pessoa mais nervosa, mais ansiosa, mais teimosa, sei lá, qual seja a característica de cada pessoa, ou mais amável, né? Ou mais paciente, eu sou assim, sabe? É da minha personalidade, eu nasci com aquilo ali, a minha genética trouxe isso para mim. Tu podes ver que se tu é teimoso, ou tua mãe ou teu pai vai ser. Porque tu herdou de alguém isso. Claro que tu pode trabalhar ao longo da vida aquilo ali, né? Para, se for um defeito, isso, tu tentar trabalhar isso, mas tu carrega aquilo ali. Vai ser muito mais difícil para mim, por exemplo, que sou teimosa porque herdei geneticamente isso, deixar de ser ou controlar do que para ti que nunca foi, entende? E a mesma coisa para as doenças. Tem muitas doenças que elas são genéticas, não tem cura, porque eu herdei essa genética. Eu não desenvolvi ao longo da vida. Tu já fosse no hospital, assim, fazer exame? Eu fazia plantão no hospital, agora eu não estou mais fazendo. Mas já fizesse já lá? Fiz muito plantão no hospital. Eu já vi esse paciente, assim, em final de vida? Não. Não, porque eu já vi no meu estágio, eu fiz estágio quando eu me formei no Nossa Senhora da Conceição, lá eu já vi. Eu vejo no laboratório pacientes com câncer terminal, porque assim, pacientes com câncer terminal, antes de fazer quimioterapia, eles têm que fazer exames um dia antes. Então, por mais que eles não estão num leito ainda, eu vejo no laboratório. Mas no hospital onde eu fiz plantão aqui, eu não fazia a coleta. Quem fazia a coleta eram as meninas da enfermagem, então eu acabava não tendo esse contato direto. Mas no laboratório, no dia a dia, ali no Saúde Vital, eu tenho contato com pacientes com câncer terminal, sim. Qual é a tua experiência nisso? A minha experiência, Robson, em relação a pacientes assim, câncer terminal, é que elas lutam pela vida. Eu dificilmente vejo algum paciente desistir. Eles sempre têm esperança e fé na cura. Apesar de lá no fundo eles saberem que não, e a gente saber que não tem mais como, porque a gente sabe, a gente consegue ver através da evolução dos exames que aquela pessoa não vai mais sobreviver. A gente consegue, né? E ela sabe disso, com certeza, porque ela nota, ela sabe o que ela sente, né? Como é o dia a dia dela. Elas não desistem. A fé que essas pessoas têm, Robson, assim, é uma coisa que eu talvez não consiga, através de palavras, transmitir aqui para ti. A energia que elas têm, a força de vontade de viver, a luta diária delas, é uma coisa assim impressionante. Nessa hora, a gente percebe quanto a gente reclama da vida por coisas tão simples e banais. Por que eu estou reclamando que eu estou tendo que ir trabalhar com dor de cabeça, sabe? Elas não têm. Tu não vê uma pessoa em câncer terminal reclamando da vida. Ou por estar com dor. Bem pelo contrário, elas agradecem por estarem mais um dia vivo. É impressionante, assim. É uma lição de vida viver com essas pessoas. Conversei aqui com Bruna Tesa Salvador Zomer. Que aula que tu me deu. Eu vou tomar a liberdade de dizer, tu deve ter a idade da minha filha, eu vou dizer exatamente isso. Que aula que tu me deu, menina. Ah, que bom. Então foi uma conversa muito gostosa. Parabéns pela
tua profissão, pelo entusiasmo que tu tens com a vida, com o teu trabalho. Ficou sorrindo o tempo todo. Penso que foi uma das entrevistas mais bonitas que eu fiz na minha vida. Filha do João Salvador, que é dona, diretora do laboratório Saúde Vital. Saúde Vital. Fica onde? É em frente ao Altoff Supermercados, Frente ali ao na Altoff. Rua do Hospital, em frente ao Altoff Hospital. Supermercados. Tem uma placa bem grande, é bem fácil assim de encontrar. Eu tenho ali, como eu moro ali próximo, a referência assim, é próximo daquele 1,99. Isso, né? ao lado do 99. 200 anos. É ao lado. Volta aqui um outro dia? Volto sim, combinado. Está combinado então. Quero agradecer a você, querido ouvinte, que está sempre conosco. Muito obrigado. Tem tanta gente que manda para cá recado. O polaco lá do Chapadão, eu não vou lembrar o nome, mas mandou 2 quilos de arroz colhido na roça. Eu vou pegar o nome depois certinho e vou passar para vocês o nome lá. Recebi também um bolo da Dona Dora, lá aqui da praça aqui das corridas. Algumas cartas estão vindo para nós aí, lá da Varginha. Eu recebi uma carta do Cília. Muito obrigado a cada um de vocês. Recados na internet, eu tenho assim 3.000 visualizações na nossa página por dia. É impossível citar o nome de todo mundo. As pessoas que vão lá, curtem, compartilham e mantêm contato conosco através da internet. Falar da gente é meio difícil, mas não sem orgulho eu devo dizer que esse programa é o que tem maior número de visualização na internet, não só dessa rádio, mas de toda a região sul do estado aqui, graças a vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Amanhã a gente volta com mais um café, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus, tchau.